Vamos então à matéria principal do nosso Jornal Integração desta quinta-feira aqui na sua 96, que é o assunto precatório do Fundef. Semana passada foi votado e aprovado em redação final na Câmara Municipal o projeto de lei que autoriza o Poder Executivo, autoriza a prefeita municipal, doutora Gorete Caetano, a fazer o acordo, tão aguardado esse momento pelos professores, a fazer o acordo com a categoria. São cerca de 845 professores que serão contemplados, que serão beneficiados com esses valores referentes ao precatório do Fundef, que é algo em torno de 9.300.000 reais. E esse projeto, portanto, foi aprovado na última quarta-feira na Câmara Municipal e anteontem ele foi sancionado pela prefeita aqui do município, a doutora Gorete Caetano. Logo após a sanção, a prefeita, a secretária de Educação, professora Carmen Silvia, e a assessoria jurídica do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, através do advogado Dr. Augusto Mamed, já se reuniram no mesmo dia, final de tarde, início de noite, para tratar sobre a minuta desse acordo. E de acordo com as informações que nos foram repassadas, o sindicato, através da assessoria jurídica, estaria de acordo, e fica faltando essa última etapa nesse momento do processo, que é a realização da Assembleia, onde lá na Assembleia o sindicato apresenta exatamente os tópicos que estão contidos nessa minuta desse acordo, e estando todo mundo de acordo com os tópicos, então todo mundo assina, e aí o passo seguinte é esse projeto de lei, essa minuta do acordo, toda essa documentação ser anexada aos processos que estão em andamento na Justiça. São vários processos, pelo menos 8 processos que estão tramitando na Justiça a respeito desse precatório do Fundef. A nossa equipe de reportagem, através do nosso repórter Maicon Rios, esteve conversando com a prefeita aqui do município de Itapajé, a doutora Gorete Caetano, e também com a secretária de Educação, professora Carmen Silvia, a respeito desse novo passo dado nessa já novela do precatório do Fundef aqui do município de Itapajé. Vamos conferir. Clésio Marques e ouvintes do Jornal Integração, nós estamos aqui no gabinete da prefeita de Itapajé, doutora Gorete Caetano, ela que está aqui ladeada pela secretária de Educação de Itapajé, professora Carmen Silvia. E a pauta da nossa entrevista é para falar sobre precatório. Prefeita, a gestão municipal, a senhora sancionou o autógrafo-lei, que foi enviado para a Câmara Municipal de Itapajé, que trata sobre o acordo para que haja de fato pagamento do precatório. A partir de agora, com esta lei sancionada, quais são os passos que se sucedem para que de fato esta novela precatório tenha um capítulo final? Boa tarde. Boa tarde, Maicon, ouvintes da Rádio Atitude. Estamos aqui com a nossa secretária Carmen. Eu acho que a nossa união, desde o início da nossa gestão, foi com esse sentimento de proteger os professores, Carmen? E dar o que realmente eles merecem, que é o precatório deles. Ontem nós pedimos a presença do presidente do sindicato, o CID, juntamente com o doutor Augusto, e nós pedimos a presença deles aqui, juntamente com nossa assessoria jurídica, para que a gente esclarecesse, para que eles vissem a minuta, olhassem se estava tudo de acordo. O CID não pôde vir, mas mandou seu representante Augusto. Augusto viu a nossa minuta, concordou em tudo e a união está feita, Prefeita, após a aprovação da matéria, que foi na quarta-feira da semana passada, em redação final, houve esta semana para, de fato, ser sancionado. O porquê que a senhora deu esse prazo de uma semana para que, então, pudesse sancionar essa lei? Eu estava aguardando, Nós demos entrada na Câmara e esperamos o retorno. Recebemos e ontem nós concluímos, e agora o próximo passo é pedir que todas as partes venham para assinar o contrato, para que a gente se dirija à nossa juíza e peça a autorização do pagamento. O Poder Executivo de Itapajé enviou inicialmente esse projeto no mês de março para a Câmara Municipal, já
propondo esse acordo e o projeto ele foi devolvido para que houvesse algumas adequações. De março para novembro passaram-se 7 meses. A senhora poderia informar os nossos ouvintes por que dessa demora de 7 meses para o projeto ser enviado novamente à Câmara? Não, o processo foi revisto, né? Nós fizemos as devidas modificações, né? Aceitamos algumas cláusulas que tinham alguma diferença e retornamos para a Câmara. Agora passa quando o presidente coloca, né? Então, eu acho que você tem que fazer também a pergunta ao presidente. Por que não foi resolvida há mais tempo, né? Um tempo mais rápido, né? Aí não é comigo. Bom, vamos ouvir então a professora Carmen Silvia, secretária de Educação de Itapajé. Professora Carmen, projeto agora, acordo, na verdade, sancionado pela prefeita, vai-se para mais um passo seguinte, que é uma discussão em assembleia com as partes envolvidas. Gostaria que a senhora falasse o seu sentimento nesse momento em que esse projeto ele dá mais um passo para que esse pagamento seja, enfim, efetivado. Boa tarde. Boa tarde aos ouvintes e boa tarde especialmente, né, aos professores, né? Que há muito tempo, eu como sou professora, também estou inserida nesse meio de receber, vou receber esse precatório, é um grande sonho de todos nós que somos professores. Aí você fez uma pergunta à prefeita, por que demorou tanto? Durante essa demora, teve uma reunião que foi marcada com a juíza, né, com a excelentíssima juíza, e não é uma reunião que se marca e a gente fica aguardando o dia que ela pode receber. Então, quando ela deu o sinal que poderia receber, ela não recebeu presencialmente, ela foi através de uma videoconferência junto com a prefeita e com o sindicato que houve, né, para poder começar os trâmites de como poderia ser feito. Ela ouviu a demanda tanto do sindicato como da prefeita, porque tanto a prefeita quer pagar como o sindicato, que é uma luta que ele tem em favor nós. Há muito tempo, né, que a gente vem vem percorrendo para se acontecer. Por isso que houve essa demora. Depois que houve isso, teve outra reunião com o sindicato, lá na Secretaria de Educação, junto comigo e com alguns professores, que lá, na presença, todos os professores que estavam lá estavam pedindo para o fundo de reserva não ser 10%, e sim ser 5%. E lá foi mantido esse acordo, né, junto com o CID, estava a professora Macis e outros mais, foi mantido. Então, eu cheguei para a prefeita, disse para ela que era uma retificação da categoria em ser 5 e não 10 no fundo de reserva. Aí logo ela aceitou, foi feito de novo a lei, foi mandado para a Câmara e hoje, graças a meu bom Deus, né, que está sendo sancionada. A lei foi sancionada e qual é o próximo passo? Próximo passo, a gente ontem, né, a prefeita chamou o CID, mas ele não pôde vir, mas veio o Augusto, que é muito bem representado por nós, porque ele é pago, ele representa a cada um de nós que somos professores, que é o Augusto. E ele disse que vai marcar a assembleia. E na assembleia é o acordo da minuta. O que é uma minuta? É um acordo feito junto com o sindicato e com a prefeita, né, com nós, as partes. E o acordo foi feito, porque lá, Mike, existe vários processos. Por que não se paga? Porque eu escuto muitos de professores nossos dizendo assim, que a prefeita não paga porque não quer. E é assim, e é mentira isso. Pode dizer que hoje eu sou secretária, mas eu jamais vou brincar com uma coisa séria. Todos nós somos a elite pensante, a gente pode muito bem ler os laudos do processo. Então, assim, se tem uma coisa na justiça, a gente não pode passar por cima da juíza, a gente não pode. Então, o acordo é esse. O acordo que vai para a Assembleia é justamente o acordo desse. E lá nesse acordo existe o nome das pessoas que recorreram na Justiça, que são, na época, o Centrinho recorreu, porque o Centrinho não estava incluído, recorreu o pessoal que trabalhava no CSU, que lá dentro tinha uma creche. Então, e tem as outras pessoas do ano de 2016, foi o ano que chegou o dinheiro, então essas pessoas recorreram também. Então, nessa Assembleia vai estar as partes de todos os advogados, vai estar os advogados desses processos e vai estar o sindicato, aonde todo mundo vai ter um acordo só, vai assinar, lá tem, na minuta tem o nome de cada pessoa, tem o CPF, o RG e o processo. Quando isso acontecer, o que é que vai acontecer? A prefeita vai estar aqui no gabinete dela, vai receber cada pessoa e eles vão assinar aqui,
vão assinar para quê? Para que isso seja concretizado. Quando isso for concretizado, junto todas as partes, aí nós, prefeitura, a prefeita vai junto comigo e o sindicato, vamos até a juíza pedir para ser pago. Permanece o pagamento 60-40? Sim, com certeza. A lei diz que é 60 e 40. 60, nessa própria lei, né, que você pode ter acesso hoje em dia, lá tem dizendo que os 40% é para a prefeitura, né, a Secretaria de Educação, investir ou em obra, investir dentro da educação. E os 60% é de todos os professores. Bom, nessa Assembleia do Sindicato, marcada para a próxima sexta-feira, o Poder Executivo ou a Educação terá uma representante nessa Assembleia ou deixará a cargo apenas do sindicato e das partes interessadas? Eu acho que nós somos muito bem representados, né, pelo Augusto e pelo Cisfum. Eu acho que eles lá vão poder fazer porque está a categoria lá, todo envolvido, né, nesse processo. E assim, a gente sempre deixou o sindicato muito bem à vontade. Foi eles que publicaram quantos beneficiários são, depois vai ser escolhida a comitiva, eles vão participar. Então, assim, é um acordo que está sendo bom para todo mundo. Ninguém está impondo, dizendo assim, só quem vai participar é o fulano. Não, a prefeita sempre deixou bem claro que ela ia agir dentro da lei. Se a lei permitisse que ela pagasse, ela pagava. Se não permitisse, não pagava. Se ela não quisesse pagar, tinha sido gasto com o ginásio, porque o colégio, hoje, Eudes Magalhães, ele já estava todo empenhado para ser gasto. E ela disse que não. Neste caso, então, em relação a este pagamento, é possível quantificar quanto hoje o município tem de fato para ser rateado? Tem, nós temos mais de 9 milhões, certo? Eu não sei os quebrados, mas o sindicato, quando ele sempre me procura, eu sempre digo, hoje o município se encontra nos cofres do município, na conta do precatório, 9 milhões, viu? Tem mais de 9 milhões para ser rateado. Em relação aos juros desse valor que tem para ser rateado, vai ser rateado integralmente esses juros, esses valores também a mais que está a ser divulgado? Sim, esses 9 milhões, mas ele já conta com os juros, ele já é os juros, né? Ele já conta com os juros, né? Até que a primeira lei que foi, lá só tinha 8 milhões. A primeira lei que foi em março, né, que você falou. E hoje nós temos 9 milhões. Esse dinheiro rende, viu? Pronto. Agradecê-la pela sua entrevista e deixar à vontade, professora Carmen, para as suas considerações finais. Assim, eu agradeço, né? Eu agradeço em nome de todos os professores. Eu sei que há muitas controvérsias, há muitos rumores, dizendo que a gente não quer pagar, dizendo, principalmente eu que sou secretária, que sou professora, que sou beneficiária, fica dizendo que nós não quer, que nós estamos enganando, que tem uma lei maior, mas vamos olhar como é que está o próprio do Estado. Hoje, a nossa governadora não pagou ainda. Por quê? Porque lá também está em processo. Então, a gente não pode descumprir uma lei maior que existe, que é a lei que está no judiciário. Então, assim, eu quero que todo mundo compreenda e vamos passar a ler e a compreender realmente o que é que está dizendo, o motivo pelo qual o precatório não pode ser pago hoje. Mas, hoje a prefeita fez uma lei abdicando, dizendo que os 60 é total do professor, ninguém pode mais mudar isso, e que os 40 vai ser para o investimento. Isso já está garantido por lei. Bom, para concluir com a nossa entrevista, Clésio, vou trazer a prefeita Gorete para que ela possa, nas suas considerações finais, falar também sobre essa divisão de 60-40, prefeito. Era um valor que passava dos 33 milhões e hoje caiu para pouco mais de 9 milhões. Mesmo assim, 60-40, a senhora acha esse valor justo? Qual a sua avaliação desse pagamento hoje? Olha, quem sou eu, né, para contestar uma lei, né? Uma lei maior. Então, nós temos que cumprir o que é determinado. Quando eu assumi, onde eu podia ter gasto os 7 milhões que ficou licitado para o colégio Eudes Magalhães, eu recusei e deixei o dinheiro lá. A Carmen, nessa época, ainda não era minha secretária, mas a gente tem que ter decisão própria. Então, eu jamais iria mexer no dinheiro dos professores. Então, nós começamos a construir com recurso próprio e deixamos os 7 milhões, né, que era o que estava licitado, mas o restante lá guardado, para esperar esse momento certo de ser efetuado o pagamento. Agora, se é uma lei, como é que eu posso
desacatar uma lei, né, Maico? Agora, injustiça é o que fizeram comigo, com a Carmen, né? Cobrando, dizendo que a gente não pagava porque não queria. Então, como é que eu posso pagar, eu e a Carmen, uma coisa que está na justiça? Poderia ter pago, ter feito um acordo e ter pago, se não tivesse entrado na justiça. Mas entrou e foi com vários processos. Tem mais de 7 processos, 8 processos. O sindicato entrou com 8 processos. Aí você acha que a gente pode, né, passar por cima e fazer um acordo e pagar? Ignorar 8 processos? Então, é muita injustiça, né, que fizeram. Mas nós estamos aqui para agir com justiça e pagar os nossos professores. Agradecer a você, prefeita, pela sua entrevista ao Jornal Integração. Muito obrigado pela participação. De nada, Maico. Nós é que agradecemos. E a nossa querida secretária Carmen, que tem trabalhado com muito carinho, e ela doida que esse dinheiro saísse, né, para o Natal, o Ano Novo, mas está nas mãos de Deus, né? Se a nossa juíza, né, quisesse nos ajudar, poderia pagar, né? Podemos conversar com a juíza, né? Nós o sindicato, né? Conversar com a juíza, quem sabe? Para Deus nada é impossível. Está aí, portanto, doutora Gorete Caetano, prefeita aqui do município de Itapajé, e a professora Carmen Silvia, secretária de Educação. Dentro desse mesmo assunto, a gente vai conversar também, né, com o presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, o advogado Cid Lira Braga. E assim, a prefeita mandou, ou melhor, pediu, né, não manda na gente aqui, não manda na nossa equipe, que a gente fizesse a mesma pergunta com relação a essa demora tão grande na conclusão desse processo até a aprovação e a sanção desse projeto por parte dela, prefeita municipal, ao presidente da Câmara de Itapajé, o vereador Bruno Francisco, e nós o procuramos e nós fizemos essa pergunta, e o vereador Bruno fala daqui a pouquinho a respeito de todo esse tempo, né, inclusive de como é que se deu essa tramitação, né, dessa pauta, dessa matéria na Câmara Municipal. Mas eu estava aqui, antes da gente trazer os demais conteúdos, dando uma analisada aqui, uma pesquisada na questão dessa novela aqui do precatório, né? Ela começou basicamente lá no ano de 2006, na época do ex-prefeito Kelsey Forte, porque foi ele quem, através da assessoria jurídica, acionou a justiça, né, entendendo que o município tinha direito, e aí de lá para cá veio toda essa longa caminhada, até que no ano de 2015 o município teve ganho de causa. Em 2016 o valor, né, caiu na conta da prefeitura e começou todo esse embate judicial. Quem se recorda bem de todo esse período sabe muito bem que naquele momento o prefeito, de forma interina, era o médico Kelsey Forte, né? Teve aquela situação envolvendo o prefeito Ciro Braga, e aí o médico, o Dr. Kelsey Forte, assumiu de forma interina a prefeitura. E a gente analisando toda essa trajetória no tocante ao precatório do Fundef, a gente vai chegar aqui à seguinte conclusão, de que ao longo de todo esse processo, de fato, certo mesmo, o único gestor que ao longo desse período tinha a real intenção de pagar imediatamente esses valores, ou de repassar imediatamente esses valores aos professores, era exatamente o ex-prefeito Kelsey Forte, né? Eu me recordo muito bem que ele estava já na iminência de fazer esse repasse, mas aí acabou lá o seu período, né, de forma interina na prefeitura, e depois começou todo esse embate judicial e acabou acontecendo que esse dinheiro não foi repassado aos professores. A novela nos tribunais, ela persiste ainda, na verdade, porque não teve ainda um desfecho final, mas se a gente analisar friamente, o único gestor ao longo desses tempos que de fato teve a intenção, ou demonstrou de fato a intenção de repassar esses valores que merecidamente deveriam ser repassados, né, aos professores, foi de fato o ex-prefeito Kelsey Forte, né, porque depois na volta de Ciro à prefeitura, durante mais algum período, um curto período, ele também não demonstrou a intenção de repassar esses valores. Aí na sequência, o ex-prefeito Dimas Cruz, esse aqui não teve mesmo
a intenção de repassar esses valores, muito pelo contrário, ele é que fez por onde, né, buscou através da sua assessoria jurídica todas as formas possíveis, através da assessoria jurídica, para que o município, a prefeitura, ele enquanto gestor, né, pudesse utilizar esse dinheiro da forma que bem entendesse. E tanto é que a maior parte, a maior parcela desses valores, mais de 30 milhões de reais, foram gastos exatamente na gestão do ex-prefeito Dimas Cruz, porque desde o início, né, ele não tinha realmente, não demonstrava a intenção de repassar esses valores aos professores. E através da sua assessoria jurídica, ele foi aí buscando todas as formas. Tinha uma brecha aqui, não, tem um espaço aqui que eu consigo reter esse dinheiro, eu consigo gastar esse dinheiro da forma que eu bem entender. A assessoria jurídica ia lá e exatamente fazia com que isso de fato acontecesse. E quando veio a campanha eleitoral, inclusive muitos dizem que esse foi um fator, ou um dos fatores importantes da vitória, né, de doutora Gorete, a questão da pauta do precatório, porque ela assumiu de fato o compromisso em reunião junto à categoria de que seria prioridade do seu governo, assim que assumisse a prefeitura, chegar exatamente no desfecho final referente a esse precatório do Fundef. Muitos dizem que esse foi um dos fatores realmente importantes na sua vitória. E quando ela chega na prefeitura, fato é que, e os fatos estão aí, né? Não é apenas aqui a minha opinião, os fatos estão aí, todo mundo acompanha os acontecimentos, o desenrolar de todo esse caso. O que menos foi demonstrado por parte da atual gestora é exatamente a intenção de fazer esse pagamento, essa que é a grande verdade. E um dos atos que mais evidenciam isso ficou muito claro quando ela decidiu permanecer com a mesma assessoria jurídica que cuidava do caso da gestão anterior, da gestão Dimas Cruz. Esse fato evidenciou muito isso, porque se a assessoria jurídica, que na gestão do Dimas buscava todas as formas para que, obviamente dentro da lei, né? Não estamos aqui fugindo aqui do que é legal, mas logicamente dentro da lei buscava todas as formas para fazer com que esses valores não fossem repassados aos professores, e aí a doutora decide permanecer com a mesma assessoria jurídica. A sinalização que dá é de que aquela prioridade que era da campanha não seria daquele momento em diante, a partir do instante em que assumiu a prefeitura municipal. E aí vem todo esse embate judicial. Os professores precisam realmente passar por toda essa sina, toda essa luta, toda essa batalha para conquistar algo que acredito, né, que é quase que unanimidade, com exceção dos gestores que passaram ao longo desse período gerindo o município de Itapajé, mas eu acredito que todo o restante da nossa população vai concordar que é por direito deles, dos professores. E aí a gente chega nesse momento, veja só, eram mais de 30 milhões de reais, a ordem, né, da divisão 60-40, 60% professores, 40% o município poderia utilizar de qualquer forma, sendo investimentos na área da educação. Nós chegamos agora com pouco mais de 9 milhões de reais, e agora também há essa divisão, 60-40, ou seja, os professores vão de fato ficar com a parcela mínima desse valor, mas pelo menos saia a partir desse momento aqui, a partir desse ato, né, dessa lei aprovada na Câmara Municipal. Mas só para deixar claro isso, que os fatos vão mostrando, evidenciando isso, quando a gente pega e analisa desde 2006, Dr. Kelsey com a assessoria jurídica aciona a justiça porque entendia que havia ali um prejuízo que o município deveria, portanto, né, ser ressarcido por conta dessa situação. O ganho da causa veio em 2015, os recursos caíram na conta da prefeitura em 2016, e aí de lá para cá vem toda essa querela na esfera judicial. Mas ao longo desse período, quem passou na prefeitura, com exceção, na minha opinião aqui, do Dr. Kelsey, nenhum dos outros gestores teve de fato apenas conversa, né, apenas tentando fazer com que na conversa fosse
conquistando as pessoas, mas na prática mesmo, nenhum desses gestores demonstrou, de fato, a real intenção de repassar esses valores aos professores. Durante a entrevista, o nosso repórter Maicon Rios, né, ele indagou a prefeita, doutora Gorete Caetano, sobre o porquê dessa demora toda até a conclusão, portanto, desse processo, né, pelo menos nessa parte que compete à Prefeitura Municipal. Por quê? Em março desse ano, a Prefeitura enviou o projeto, depois de várias cobranças por parte dos servidores, por parte dos professores, por parte do sindicato, à Câmara Municipal. Naquela ocasião foi necessário, né, uma adequação, algumas correções, março desse ano. Quase 7 meses depois, o projeto volta à Câmara, né, foi enviado agora no mês de novembro. Ou seja, é um tempo realmente muito longo para se fazer aí essas pequenas alterações. E indagado pela nossa equipe indagada, né, pela nossa equipe de reportagem, doutora Gorete, né, culpa aqui, ou pelo menos tenta justificar essa demora toda, atribuindo ou dividindo aqui essa parcela de culpa com o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais e também com a Câmara Municipal, né, em especial o presidente, o vereador Bruno Francisco. Ela foi muito clara aí, você que acompanhou a entrevista. E, logicamente, nós buscamos também o sindicato e vamos agora conferir o que diz o presidente Cid Lira Braga, presidente, portanto, do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais aqui de Itapajé. O Jornal Integração conversa com o advogado Cid Lira Braga, presidente do Sindicato Sispume de Itapajé. O sindicato este que esteve representado participando de uma audiência com a prefeita doutora Gorete, em que a mesma assinou o autógrafo-lei do acordo para pagamento do precatório, acordo esse que foi votado e aprovado pela Câmara Municipal e agora sancionado pela prefeita. Doutor Cid, quais são os passos que se seguem aqui a partir de agora, dentro do entendimento do sindicato, para que esse pagamento de fato seja efetivado? Boa tarde. Boa tarde, Maicon. Boa tarde aos ouvintes do Jornal Integração. Boa tarde aos servidores, aos professores, ao beneficiário do precatório. De acordo com os passos, né, que já foram delineados pela gestão municipal, o próximo passo é a aprovação na Assembleia da minuta desse acordo. É bem verdade que nós do sindicato já fizemos uma Assembleia com a aprovação dessa minuta. Inclusive, nós colocamos na Assembleia que havia, né, esse fundo, né, que poderia ser destinado 10% ou 5% a depender da negociação com a gestão. Entretanto, a gestão quer que nós façamos outra assembleia. E nós vamos fazer, já que nós somos as pessoas mais interessadas que esse precatório seja pago. E a assembleia, desde já convocamos a todos os beneficiários dessa assembleia que acontecerá na sexta-feira, agora, por conta do prazo estatutário. Nós não podemos ter um prazo máximo, né? Aliás, o prazo mínimo é de 3 dias de antecedência para realizar essa assembleia. Então, essa assembleia nós já marcamos para sexta-feira agora. Nós não queremos passar para outra semana, né? Dia 9, essa assembleia, para que, ao que depender do sindicato, nós já estamos fazendo a nossa parte. Então, essa assembleia, concluindo essa fase, aí a prefeita deverá, né, formalizar essa minuta, esse acordo e ser protocolado no fórum, onde tem todos os processos que traz do precatório. Será necessário a assinatura das partes, no caso dos professores que serão beneficiados com esse precatório? Eles devem, a partir desta assembleia, assinar que estão de acordo com a minuta desse acordo? Sim, porque nós temos vários processos, né, na justiça, processos esses dos servidores que eram da educação infantil, que depois foram incluídos também nesse pagamento, professores que eram do EJA, professores que trabalharam em 2016. Então, são ações que tramitam em torno desse objeto que é o precatório. Então, alguns servidores têm que assinar sim, outros serão ratificados pela Assembleia dos Servidores. Bom, neste caso, então, a quantidade máxima, nós temos uma informação de que, inclusive em entrevistas anteriores, que é em torno de 845 professores serão beneficiados. Então, desse número, o maior possível, a maior quantidade possível deve assinar esse acordo também nessa Assembleia? Praticamente na Assembleia, ela já vai suprir essa assinatura de todos esses professores, porque a assinatura vai ser a nossa, do sindicato, que vai assinar em nome dos servidores, e alguns, devido a processos diferentes, é que deverão também assinar. Em torno dos 15, né, talvez no máximo, que irão também assinar esse termo, quer dizer, são poucas pessoas que vão assinar. Mas essa parte eu acredito que é o menor problema. O problema maior mesmo, a maior dificuldade de fato, é a minuta estar pronta, a prefeita assinar. Ela assinando, os beneficiários com certeza que precisam assinar serão algo que não vai trazer tanta dificuldade para o desenrolar dessa demanda. Bom, presidente, em relação a essa demora, como é que o sindicato avalia a posição
posição da gestão municipal, a posição do próprio sindicato, para que de fato destrave esse pagamento e assim ele seja realizado? Como é que você avalia então a participação destes entes envolvidos nesse processo? O sindicato está com essa luta desde 2016, né, Maicon? A gente tem lutado e se não fosse a nossa luta tão intensa que nós tivemos com isso aqui, nós hoje não teríamos mais nem um centavo em conta. O que tem em conta hoje, é bem verdade, o que era para ratear para os professores era mais de 18 milhões. Hoje o que sobrou, né, da gastança que foi feito aí, o sindicato entrou com várias denúncias no Ministério Público Federal, Ministério Estadual, Tribunal de Contas, Ministério Público de Contas também. Então, assim, da sobra do que sobrou, que nós ainda estamos ainda, graças a Deus, vislumbrando já um caminho já bem mais próximo de chegar a um final de receber esse dinheiro. A prefeita atual, um dos motes da campanha dela era pagar o precatório. Então, esse aí, a campanha todinha foi, das promessas era pagar o precatório. Então, o que é que se esperava? Que na hora que ela entrasse, pouco tempo depois saísse o pagamento. Era isso que estava no imaginário das pessoas. Então, hoje já estamos no final do segundo ano e estamos nesse ponto. Mas eu acredito que agora, já que a lei foi aprovada e a gestão está sinalizando que vai assinar o termo, vamos esperar que de fato se concretize e eles assinem mesmo, a gestão assine esse termo e vá para a homologação ali do Poder Judiciário. A prefeita disse que já cumpriu a parte dela no tocante à liberação desse pagamento, que é enviar o projeto à Câmara, ser aprovado, ser sancionado, ter uma minuta de acordo. De fato, presidente, agora o sindicato vai agir de que forma para que esse projeto seja remetido à Justiça e assim esse pagamento seja liberado? É bom também nós trazermos aqui a memória que uma lei, a primeira lei que foi aprovada na Câmara foi na época do prefeito Kelsey, né? A lei é aprovada e mesmo assim não pagaram. Depois a gestão mandou uma lei para a Câmara em março, que foi aprovada também pelos vereadores. É bom registrar aqui que todos os vereadores aprovaram. Então, a depender dos vereadores, houve uma celeridade em relação a isso, foi aprovada ali na Câmara. E de março, agora, em novembro, dezembro, é que foi enviada outra lei e agora é que a gestão está fazendo outra coisa. Na verdade, outra lei que foi enviada. Mas o fato é que agora a lei já foi sancionada. O que depende do sindicato que é fazer a assembleia. Vamos fazer a assembleia e vamos mandar para a gestão para que ela possa confeccionar o termo e a gente ir lá e assinar. Agradecendo pela sua entrevista e deixar à vontade para as suas considerações finais, até então reforçando o convite para a assembleia desta sexta-feira. É importante, né, que essa assembleia apresente os servidores para que a gente possa, na verdade, essa assembleia ela tem um condão mais de ratificar todos os termos que nós já apresentamos. Não tem nada de novo para mostrar. É apenas para que haja um registro, né, das assinaturas dos presentes, porque esse registro aí dessa ata, ele também vai compor a minuta do acordo. A gente vai colocar tanto a ata como a lista dos presentes. Então, para que haja uma legitimidade da decisão, é importante que os servidores compareçam e assim a gente possa comprovar que de fato essa é a decisão dos servidores, que é exatamente, repito, né, receber esse 60% do que está depositado. Agradecendo pela sua entrevista. Obrigado também. Repórter Maicon Rios para o Jornal Integração. Vamos agora à entrevista com o vereador Bruno Francisco, presidente da Câmara Municipal aqui de Itapajé. Ele também conversou com o nosso repórter Maicon Rios. Conversa no Jornal Integração com o vereador Bruno Francisco, presidente da Câmara de Itapajé. Presidente, em entrevista à nossa emissora, a prefeita alega de que houve, de certo modo, uma demora na Câmara no que se refere a dar celeridade necessária ao PL que trata do precatório. O que a Câmara de Itapajé tem a falar sobre essa questão levantada? Boa tarde. Boa tarde, Maicon. Boa tarde a todos que fazem a Rádio Atitude. Quero cumprimentar as famílias itapajéenses e quero falar aqui que quem me acompanha, os meus posicionamentos na Câmara Municipal, que desde o meu primeiro mandato eu tenho defendido o pagamento imediato dos precatórios e que também sempre disse que o prefeito interessado, ele buscaria todas as partes interessadas para juntos caminhar para resolver essa problemática, resolver esse impasse. Então o que é que eu falava? Que o prefeito era para ter pedido desde o início uma comissão de professores, uma comissão do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais e buscado o judiciário para um diálogo, que o judiciário pudesse respaldar o pagamento dos precatórios aos professores, claro, obedecendo
estabelecendo toda uma legislação. E nenhum prefeito fez isso. Nenhum prefeito que passou pela prefeitura de Itapajé, claro, e que estava com esse dinheiro já em caixa, depois do município de Itapajé ter ganho na justiça os precatórios, depois do dinheiro em caixa, o prefeito ter feito isso. E nenhum prefeito fez. E a doutora Gorete, hoje, ela procura culpados pelo pouco interesse dela de pagar. Porque quando ela teve na campanha eleitoral, ela assumiu um compromisso que pagaria os precatórios logo. Já está terminando quase 2 anos de mandato da doutora Gorete. Aí ela vem no final desses 2 anos de mandato querer achar culpados, querer dizer que a culpa é do sindicato, que a culpa é da Câmara Municipal. Ela está quase há 2 anos na Prefeitura Municipal de Itapajé. Ela era para ter buscado o diálogo, ter unido todas essas partes que eu citei, logo que quando ela entrou na Prefeitura de Itapajé. E eu sempre falei isso pessoalmente para ela, falei isso na tribuna da Câmara Municipal de Itapajé. E foi vários projetos que tramitaram aqui, relacionados ao pagamento dos precatórios, nós demos sempre celeridade. Esse projeto foi protocolado aqui numa quinta-feira, após da primeira sessão do mês de novembro. Quando foi no dia 30 de novembro, o projeto passou pela sua última votação e nós demos total celeridade. Agora os projetos precisam passar pelas comissões para eles poderem ir para o plenário para serem votados. Então, toda vez que o projeto estava apto a ser votado em plenário, claro que eu tinha que respeitar do projeto passar na comissão. Então, em menos de um mês, o projeto, quando foi protocolado na Câmara, ele foi tramitado. Em menos de um mês. E ela vem dizer, por causa da Câmara Municipal, a Câmara Municipal fez a parte dela em menos de um mês. E ela está quase 2 anos na Prefeitura Municipal de Itapajé. Ela veio querer falar da Câmara, ela veio querer falar de sindicato, está sendo desleal e até uma falta de respeito com a Câmara Municipal de Itapajé. E essa mesma Câmara Municipal que lá no primeiro ano do mandato dela, nos primeiros meses da gestão dela em 2021, essa Câmara Municipal ajudou ela financeiramente, que ela falou que pegou uma prefeitura com dificuldade e a Câmara Municipal repassou R$500 milhões para ajudar na gestão. Foi quando foi comprado 1.600 cestas básicas, foi quando foi comprado a ambulância UTI, mas foi com a ajuda da Câmara Municipal. Então ela tem que ser justa, porque ela teve quase 2 anos e foi tomar essa decisão agora e o projeto aqui, com menos de um mês, ele tramitou na Câmara Municipal e ela ia à rádio falar isso. Ela não está sendo justa, ela não está sendo leal, está sendo injusta. E isso ela quer justificar o pouco interesse que ela vem tendo a pagar os precatórios. Presidente, estamos no final do ano, já é mês de dezembro, quando se encerra esse período legislativo aqui da Casa do Povo? Na próxima quarta-feira, dia 14, é a última sessão ordinária e provavelmente teremos sessões extraordinárias para limpar a pauta, para deixar sem nenhum projeto a ser apreciado, a ser deliberado para o próximo ano. Perfeito. Agradecendo pela sua entrevista. Eu que agradeço, Maicon, agradeço a oportunidade que a rádio nos dá. E os professores sabem, quem acompanha o meu mandato sabe que a gente sempre luta aqui pela valorização do professor e todas as vezes me posicionei a favor dos professores e a favor do pagamento dos precatórios e dando celeridade a todos os projetos que sempre vêm a beneficiar o servidor e me posicionando sempre contra projetos que não vêm beneficiar servidor aposentado. Hoje, o aposentado não está contribuindo a partir de um salário mínimo através de uma emenda que eu diminuí as maldades que vinham do projeto lá da doutora Gorete, porque senão hoje um aposentado de um salário mínimo estava tendo que contribuir, passou a vida todinha como servidor, prestando serviço ao município de Itapajé, contribuindo, e lá no projeto dela ela queria que contribuísse também, e nós apresentamos aqui uma emenda para que ele não pudesse contribuir, porque ele já passou a vida de trabalho contribuindo. Então sempre fomos em defesa do servidor e sempre contra as maldades de prefeito que colocou aqui, mesmo sendo aliado de prefeito, fui contra um projeto, eu quero relembrar aqui, um projeto que passava todos os poderes da CAPES para o prefeito, você deve lembrar bem, lá em 2017, onde nós defendemos a CAPES,
defendendo a CAPES, porque senão o prefeito ia ter todos os poderes sobre a CAPES, inclusive podendo fazer nomeações como não é hoje. Hoje existe uma lista que é escolhida pelo conselho para ocupar os cargos da direção da CAPES. Mas aquele projeto, o prefeito passado queria que era ele que indicasse tudo lá na CAPES. E nós aqui fomos contra, nos posicionamos contra e graças a Deus isso não aconteceu. Então nós temos o histórico de estar sempre do lado do servidor, defendendo o servidor, defendendo os professores. Então ela foi infeliz nessa fala de querer justificar o pouco interesse dela, ela quase 2 anos como prefeito, e falar do sindicato e falar da Câmara Municipal de Itapajé. Muito obrigado pela sua participação. Repórter Maicon Rios para o Jornal Integração. Estou ouvindo tudo isso, né, as entrevistas, enfim, em especial da prefeita aqui do município de Itapajé, doutora Gorete Caetano. Eu recordei-me aqui de uma frase, inclusive foi aqui pesquisar pelo autor dela, que é do Matheus Jacob, que é um escritor, é filósofo, e está no livro O Primo Rico, que é um livro de educação financeira, que é do Tiago Nigro, que diz exatamente o seguinte: quem é bom em dar desculpas, geralmente não é bom em mais nada. E aí o que a gente tem visto ao longo desses últimos anos, referente ao precatório do Fundef, né, referente a todo esse período, são 7 anos, ou um pouquinho mais de 7 anos, que os professores estão nessa luta. O que a gente tem visto, na verdade, na maioria das situações, na maioria dos casos, dos momentos em que é necessário, de fato, alguém que possa ali assumir essa luta, essa briga junto com os professores, o que tem faltado realmente é um pouquinho mais de ação e tem sobrado realmente desculpas, justificativas, ou distribuir aqui a culpa. Não, a culpa é da Câmara, a culpa é do sindicato, a culpa é disso, a culpa é daquilo. E, na verdade, a ação de fato efetiva para garantir agilidade nesse processo é o que tem faltado aí ao longo desses últimos tempos, de quem passou na Prefeitura Municipal, de quem está na Prefeitura Municipal, porque tem agido da mesma forma do que como os antecessores, né? Então, basicamente tem sido isso. Mas a gente espera que agora, né, esse processo possa caminhar com mais celeridade. A gente sabe que a partir do momento que o acordo for devidamente oficializado, essa documentação anexada, né, na Justiça, onde os processos estão tramitando, aí fica a dependência 100% na esfera judicial, e a gente aguarda que a Justiça possa ser célere, coisa também que não foi ao longo desses últimos anos. Se muitas situações aqui acabaram frustrando as expectativas dos professores, isso também se deu muito por conta da lentidão da Justiça em analisar também esses casos. Mas esses são os fatos e nós os colocamos aqui e ouvimos todas as partes envolvidas em todo esse processo, em toda essa situação, né? Colocamos aqui e vamos ficar acompanhando também, consequentemente informando aos nossos ouvintes a respeito, portanto, de todos esses acontecimentos.